Peço aos irmãos a suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, verso 1. Isso mesmo, livro de Provérbios, Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Louvado seja o nome do Senhor, Deus tem falado com tua noite noite, que Ele continue falando com todos nós, para a glória dele. Quem achou isso, amém? Amém. Glória a Deus. Palavra do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. Diz o sábio: que grande ilusão, que grande ilusão, tudo é ilusão. Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho e que não se esforça debaixo do sol. Vamos agora ao livro de Salmos, de número 119. Vamos voltar para o livro de Provérbios, Salmo de número 119, verso 16. Salmos de número 119, verso 36. Só voltar um pouquinho aí, antes de Provérbios. Salmos 119, versículo 37 diz o seguinte: desvia meus olhos de contemplarem o que é inútil e vivifica-me no teu caminho. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Senhor, agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá essa noite de poder vir aqui, poder escutar a Tua palavra, poder entoar louvores ao Senhor. Somos muito honrados e privilegiados, Pai, de estarmos na Tua casa para poder fazer isso. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações aquilo que o Senhor entende que é necessário para as nossas vidas. E essa noite venhamos sair daqui transformados pelo Teu querer, pelo Teu desejo sobre as nossas vidas. Que a cada dia mais possamos fazer a Tua vontade, fazer aquilo que o Senhor quer para nós, pois sabemos que é bom, sabemos que é agradável, sabemos que é perfeito. Continua conosco, Pai, porque somos totalmente carentes da Tua presença, sabemos que sem o Senhor nada aqui poderá acontecer, nada aqui fará sentido. Então fica conosco, Pai, glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar-nos. Quem de nós, irmãos, já parou para realizar uma atividade ou algo, e quando vamos realizar aquela determinada atividade, nós percebemos que não faz sentido. Então, quando vamos realizar esse tipo de atividade, a gente fica meio incomodado, procurando o sentido daquilo que a gente está querendo fazer. É como se nós estivéssemos rodando sem direção, sem caminho. E é necessário ter sentido, fazer sentido algumas coisas. E nós vamos ver aqui em Eclesiastes, alguns homens de Deus, muitos homens de Deus, talvez até Lutero, acreditavam que Eclesiastes foi escrito por Salomão. Eclesiastes havia sido escrito por Salomão, mas a partir de Lutero tudo isso muda. Muitos novos teólogos, muitos homens de Deus, estudiosos, entendem que pela linguagem, pela forma da escrita aqui, parece ser um período posterior, talvez posterior ao período que o povo viveu no exílio. O povo não consegue encaixar ali e entender que a escrita de Eclesiastes seria um período posterior. Mas isso só vem no meu caso. Talvez aqui faz sentido para nós aqui entender algumas coisas que Eclesiastes, que o pregador, como é chamado, na tradução ao Vida 21, diz que é um sábio, mas a palavra no original vai dizer que é o pregador, aquele que reúne uma igreja, que reúne uma assembleia de pessoas para pregar.
O que é que ele pensou? O que é que ele investigou? Esse homem disse que ele foi rei. O homem que foi rei e teve toda uma riqueza. Esteve, talvez, aos nossos olhos, aos muitos olhos do mundo, esteve no mais alto nível da sociedade. Então, esse homem ele tinha o direito de falar algumas coisas, porque ele experimentou muitas e muitas coisas. Ele começa a investigar essas coisas e ele vai dizer que ele não vê nada vantajoso debaixo do sol. Ele não vê nada vantajoso debaixo do sol, na terra. Ele não consegue visualizar nada. E esse homem ele se propõe a investigar essas coisas. Qual o sentido disso tudo? Será que é só o sol se levantar? O sol no final do dia ir embora? Será que é somente para contas? Ele começa a fazer perguntas normais. Ele está em uma crise existencial que muitas vezes nós brincamos. E perguntamos: o que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido de eu estar aqui? E esse homem se pergunta, ele se deve investigar isso. Ele, por ser rei, por se considerar um homem sábio, ele investiga sobre sabedoria e também não vê sentido. Porque ele vê tanto todo, sabe que dois morrem do mesmo jeito. O homem comparado ao animal, dois morrem do mesmo jeito. Esse homem ele falou: então eu vou ver o que é alegria, vou desfrutar da alegria para ver o que é alegria. E ver também que qual o sentido disso. Algumas coisas são realmente úteis para a nossa vida, são úteis. Ele vai falar. Mas qual o sentido disso? Ele vai dizer que ele se desfruta com mulheres, aí ele vai realmente ver nessa mão. Teve muitas e muitas mulheres. Mas esse rei também é aquele que se desfrutou dos maiores prazeres para ele, eram as mulheres. Ele vai dizer que ele não negou nada aos olhos dele. Imagine, você não negar nada aos seus olhos. Tudo para ver sentido naquilo, ele não conseguia ver sentido em nada. Mas ele consegue ver muitas coisas úteis também. Aqui nós vemos todas a carta dele desenhada com preguiça, mas que muitas coisas ele fala que não faz sentido. Muitas coisas ele entende que são coisas úteis para as nossas vidas. Por exemplo, no capítulo 2, verso 24, ele diz assim: não há nada melhor do que o homem que comer e beber e permitir-se ter prazer ao seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. Há algo útil: comer, beber, estudar do seu trabalho. Ele fala também aqui de desfrutar da sua esposa, da sua mocidade, como teve diversas mulheres, mas lá no final ele vai falar: desfruta da sua esposa. Ele viu muitas coisas que eram úteis. Comer, beber é útil para nós, como humanos, é útil. Mas essas coisas por si só não respondem à resposta da razão pela qual estamos aqui. Não nos responde por qual motivo estamos aqui. Por qual motivo saímos de nossas casas e viemos até aqui. Eu falei com os jovens que moram na EBD, com os adolescentes. Qual a razão de você ter abordado e ter vindo até aqui? Você poderia ter ficado na sua cama. Tem que ter uma razão. Qual a razão disso tudo? E o pregador, como é chamado, ele vai se deleitar e investigar essas coisas. Pesquisa, ele vê até que hoje também a questão do tempo, tem tudo em seu tempo determinado, ele vê que isso é justo. Mas ele não responde a resposta do motivo pelo qual ele existe. Mas no final da sua carta, no final da Eclesiastes, no final da carta de Eclesiastes, ele vai dar talvez a resposta para as nossas vidas. Eclesiastes, capítulo 12, no verso 6. Ele vai concluir toda essa pesquisa, tudo que ele fez, ele resume em um versículo. Agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece a seus mandamentos, porque este é o propósito do mundo. Vou repetir. Conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Este é o fim do homem. Esta é a razão do homem. A palavra original aqui para propósito vai dizer porque este é todo o homem. Todo homem é resumido a isso. O propósito do fim do homem é esse: temer e obedecer a Deus, ter relacionamento com Deus. Este é o fim de todo homem. Existem muitas pessoas que estão nessas crises existenciais, sem saber para onde vai, achando que é o fim, achando que procurando sentido pela sua vida, não consegue encontrar. E você acha que também como aqui
se é Salomão ou não. Ele entende isso. Conclusão de tudo: teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Parece simples, né? Parece simples. Nessa vez, só com o Espírito para nos ajudar a ser. Mas ele resumo é isso: temer e obedecer a Deus. Isso é todo o homem. Isso resume o homem. Tem relacionamento com esse Deus. Um Deus grandioso, soberano, mas que busca esse relacionamento com o seu povo. Isso resume. Essa é a razão do seu povo: temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Eu vi um jovem cantor, parece cantor famoso, ontem na BBC, me dando uma entrevista, ele falando que ele é muito espiritual, segundo ele é muito espiritual, mas ele não consegue se prender a religião nenhuma, porque muitas vezes as religiões impõem algumas coisas, ele sabe que não é a religião, é Deus que dá os seus regramentos, aquilo que Deus entende que é bom para mim e para você. Sabe por quê? Porque Deus criou você até bem longe. Deus criou a mim e a você, então Ele sabe que é bom para mim e para você. É por isso que ele fala: a bênção e maldição aqui, escolha qual da vida você quer. Então, muitas vezes ele fica procurando e nunca acha, sendo que a verdade está bem próxima. Muitas vezes só precisa ele obedecer, temer a Deus. E muitas vezes o homem não quer fazer isso. O homem não quer se permitir obedecer a Deus. A razão do homem, a razão de ser homem é Deus. Esse é o sentido que ele procurava. Esse sentido que o pregador pensava procurava. A razão da vida do homem é Deus, é obedecer a Ele. É isso que completa o homem, é isso que enche o homem. É isso que a nossa alma segue. É o nosso Deus, e só vamos encontrar essa plenitude em Deus, irmãos. Paulo em Romanos 11, 36, vai falar o seguinte. Romanos 11, 36. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. É porque todas as coisas são dele. As coisas são por ele e as coisas são para ele. A origem de tudo é ele. É por ele, para ele que vivemos. Essa é a razão da minha e da sua vida. Essa é a nossa razão de viver, vivemos por ele, por meio dele e para ele nós vivemos. Por isso que o fim do homem é obedecer a Deus. Por isso que o homem muitas vezes não quer o Senhor, ele não quer se sujeitar os desejos e a vontade do Senhor. O homem quer viver como ele quer. Ele quer que Deus se encaixe naquilo que ele acha que é certo. Eu vim conhecer a Cristo, eu me cheio de coisa. Eu achava que era assim, eu achava que era aquilo lá. Eu não você quer como eu quero. Entende o que eu quero para a sua vida, não o que você acha. Eu acho que isso é sempre questionável. Você tem que obedecer e temer a Deus. É esse o propósito, esse é o fim do homem que é bênção, que obedece a Deus. Fica correndo rápido, quem obedece ao Senhor, é simples. Tem muita figura, não, obedece ao Senhor em todos os seus caminhos, obedece os mandamentos de Deus. Porque por ele e para ele, meu Deus, são todas as coisas. Vivemos para ele, a nossa vida é para o Senhor, irmãos. Precisamos colocar Deus como prioridade em nossas vidas. João 10, 38 vai dizer que, 1 Coríntios 10, 38 vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Façais tudo para isso que vivemos, para glorificar o nome de Deus. Precisamos glorificar o nome daquele que é a razão da nossa vida. A razão da nossa vida tem nome de Jesus Cristo, irmão. Essa é a razão do nosso viver. Podemos procurar em diversos lugares, mas a razão da nossa vida é Jesus Cristo. É Ele que diz que é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para aqueles que estão perdidos é Jesus. Não adianta procurar o caminho. O caminho da vida do homem se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o fim. Ele é o início. Ele é o fim. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Não adianta procurar em
diversos lugares. O caminho é Jesus. O caminho é obedecer a Deus. Porque todas as coisas são dele. Eu quero ficar na nossa memória isso. A razão da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 1, verso 15 diz o seguinte: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Por que você foi criado? Por que você foi criado? Por Ele. Para quem? Para Ele. A nossa vida é para Ele. A nossa vida precisa ser dedicada ao Senhor, irmãos. A nossa vida precisa ter a razão da nossa vida dele. E nela, em nós. A razão da nossa vida precisa estar em nós, é Cristo. Ele é a razão da nossa vida, é por Ele que vivimos, é por Ele que nós somos criados, para Ele que nós iríamos, é a Ele que nós ansiamos a volta. É por isso que Paulo entendeu muito isso. Paulo entendeu. E Paulo vai falar: olha, se Cristo ressuscitou, é vã nossa fé. Foi inútil. É inútil, o pregador falou, inútil. Comamos e bebamos e morramos aí. Porque não tem utilidade nenhuma, faz sentido. Por isso que Cristo é a razão das nossas vidas. Estamos aqui, vivemos aqui, porque nós ansiamos pela volta do nosso Salvador. Cremos, por isso estamos aqui. Essa é a razão que nós saímos de casa e vimos aqui adorar a Ele. Porque nós cremos e confiamos. Não é vã, não é inútil a nossa fé. Senão, vamos e morramos. Não dá nada. Mas se você crê em Jesus Cristo, você crê, Ele voltará. Jesus Cristo voltará. Não vai demorar. Esse cedo vem. A igreja não pode esquecer disso. Esse cedo vem. Mas parece que temos estado distraídos. Parece que temos estado distraídos. Parece que sabemos qual é a razão das nossas vidas. Sabemos aquele que é o centro das nossas vidas. Aquele que realmente nos dá a vida. Porque o ladrão me ensinou para matar e para destruir, mas eu vim para que tenha vida, a vida em abundância. A razão da nossa vida é Cristo. Mas parece que estamos distraídos, irmãos. Parece que estamos preocupados com várias coisas que são, como o pregador falou, que ele ficou precisando o quê? Inútil. Reserva, fumaça, vento, coisas sem sentido, irmão, que não nos aproximam de Deus. O que tem acontecido com a igreja de Deus, irmãos? Estão dispersos, distraídos, preocupados com coisas sem sentido, irmãos. É sempre que nós trazemos a mesma história, vamos trazer mais uma vez, Marta e Maria, irmãos. Nós temos distraídos, afadigados com coisas que a razão da nossa vida não é prioridade. A razão da nossa vida é que Cristo não tem sido a prioridade das nossas vidas. Conhecemos esse Cristo, falamos sobre a razão das nossas vidas, mas não temos colocado a razão das nossas vidas em tudo que fazemos. Temos afadicado com várias coisas que são inúteis, coisas sem sentido. O Senhor me chamou a atenção disso. Eu me peguei e falei: meu Deus, por que não faz sentido estar me desgastando com isso? Me entristecendo com essas coisas. Não faz sentido. Lucas capítulo 10, verso 38 e 42. Prosseguindo viagem, Jesus entrou no povoado. Uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa daqui será tirada.
Estamos nos atarefados com muitas coisas inúteis. Estamos nos atarefando com muitas coisas sem sentido. Estamos num momento do fim, a volta de Jesus Cristo. Momento que não éramos mais tarde distraídos, porque o Senhor nos avisou sobre isso. Estamos nos distraindo com coisas inúteis. Brigas desnecessárias, coisas desnecessárias, coisas que nos afastam de Deus. Nos preocupamos com coisas pequenas, irmãos. Nos atarefando com tantas coisas, se for nos fazendo com tantas coisas, irmãos. A razão da nossa vida, nós falamos que é Cristo, mas não temos colocado Cristo nos nossos afazeres, irmãos. Cristo tem sido a prioridade do nosso trabalho. Cristo tem sido a prioridade das nossas vidas. O Congresso das Mulheres sabe nem falar, o que dará a você, Senhor? Cristo tem sido a prioridade das nossas vidas, irmãos. Ou temos corrido atrás do vento, atrás de coisas que não têm sentido, correndo atrás de coisas inúteis, irmãos. Mas eu conheço a razão da minha vida, a razão da minha vida é Jesus. Nós não colocamos a razão da nossa vida em tudo que vamos fazer, irmãos. Estamos aí caçando um monte de coisa que a gente às vezes até sabe, irmãos. Mas está achando normal, irmãos. Está achando que está tudo tranquilo. Temos priorizado o trabalho secular, e eu não digo que o trabalho secular é ruim. Desde que você coloque Deus como prioridade da sua vida, que você está servindo, não a homens, mas servindo a Deus. Mas temos colocado o nosso trabalho secular acima dos nossos compromissos com Deus. Eu não falo só nem só aqui, dentro aqui do tempo. Temos priorizado os afazeres para fora, irmãos. E nós temos priorizado as coisas de Deus, o que está acontecendo com a igreja de Deus, irmãos. Ficamos achando que Deus não vai nos recompensar, porque se a gente não trabalhar, a gente não vai conseguir. Para com isso, irmãos. Para com essa loucura, irmão. O que está acontecendo com a igreja de Deus? A gente não acha mais que Deus vai nos prover as coisas. Nós queremos os milagres, queremos cadê a nossa fé agora, irmãos? Nós estamos achando que Deus não vai nos dar as coisas. Aí, 2, 3, 4 empregos, e Deus, eu estou com seu tempo com Deus, cadê? E vão se dormir, irmãos. Estão sem dormir para fazer coisas seculares. Você acha que vai achar isso, irmãos? Vocês mesmos, vocês sabem disso. Não precisam estar vindo aqui falando isso. A gente sabe disso. E muitas vezes não sei colocar esse tipo de situação. E precisamos barrar esse tipo de situação, irmãos. Não, infelizmente vai atrapalhar meu tempo com Deus, meu tempo de comunhão com meus irmãos, que é muito importante, irmão. Meu tempo de culto ao Senhor com meus irmãos. Não. Se der para você, meu irmão, Deus vai prover todo emprego. Deus vai prover sim, porque Deus é provedor, irmão. Deus é que abre e fecha a porta. Mas será que a igreja tem coragem de fazer isso? Mas, irmãos, semana retrasada, eu estava no trabalho, e a semana a gente estava na correria lá no trabalho e tal. Mas eu não vim na quarta, porque eu saí lá já tarde do trabalho, Você não estava viajando e tudo. Aí teve na sexta-feira, aí eu falei, vou cair fora daqui a pouco. Minha chefe falou, rapaz, você chegou um negócio dos itens aí para comprar e tal. Vai precisar gastar não sei o que, rapaz, quase 60 anos. Agora eu falei, meu Deus. E agora, irmãos, e o culto? Eu queria o culto quando fui na quarta-feira, eu queria estar sempre, eu queria, irmãos. Porque quando eu não vejo o culto, eu me sinto bem, irmãos. Um momento de comunhão com os irmãos é muito importante, irmãos. Não se prive disso. Ter comunhão com seus irmãos, irmãos. Porque comunhão com seus irmãos, você abre, você erra, o irmão te ajuda. Você, os irmãos, o irmão erra, você ajuda o irmão. É por isso que a igreja é isso, irmão. É um auxiliando o outro, irmão. Então não pega esse tipo de comunhão. É o tempo que você dá aqui, você escuta a palavra, é o momento que você canta louvor, irmão. Não, você não faça isso em casa. Mas, irmão, eu falei, não está errado. Eu comecei a orar, eu falei, Deus. Comecei a orar, e ela estava falando comigo, eu não sei. Eu quero ter esse momento possível. E Deus ali, eu falei, dá para fazer na manhã, e tal, você pode perguntar para o pessoal sobe, né? Constante se resolver a situação para conseguir. Mas, irmãos, precisamos ter coragem disso. Irmão, que a palavra vai dizer, Salmos capítulo 157, verso 2. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer um pão de noite, pois ele supre os seus amados enquanto dorme. Inútil será levantar de madrugada, privar seu sono, comer tarde, o Senhor nos dá enquanto
Será que esquecemos disso? Será que esquecemos dessas coisas? Estamos preocupados com as coisas inúteis, irmãos. Estamos preocupados com irmão, a razão da nossa vida é Jesus Cristo. Pode acontecer uma marca, está ali naquela correria, para só uma coisa importa, irmãos. E aí se afadiga nessas coisas, a gente fica tão cansado com as coisas do mundo, com as coisas seculares, que não vai chegar das coisas de Deus, vai orar, estou cansado. Aí cansado porque não consegue orar, irmãos. Não consegue. Está tudo errado, irmãos. Isso é para todo para mim, para todo mundo. Deixa de pensar nisso, irmãos. A nossa prioridade precisa ser a razão e o centro das nossas vidas. Quem é a razão das nossas vidas, irmãos? Jesus, irmãos. Então priorizemos a Ele. Quer faças tudo para a glória de Deus. Eu vi Deus falando fortemente comigo nisso, irmão. Não quero com todo aquele também, irmão. Vamos fixar os olhos em Jesus. Fixar os nossos olhos em Cristo. Temos que parar de ficar correndo sem direção, irmãos. Estou falando isso aqui, mas você fazer algo e no final perceber que é bom. Perceber que é algo inútil. Não faz sentido, irmãos. Mas a obra do Senhor não é em vão. Nada que não seja do Senhor é em vão. Nada. Deus não deixará ninguém devedor de nada. Nós somos guiados pelas duas glórias de Deus. E a obra do Senhor conta comigo e com você. A obra do Senhor conta com esses perfeitos. Mas temos priorizado as coisas seculares. O Senhor voltará, irmãos, e vai cobrar de cada um de nós. Vai cobrar de cada um. A palavra diz que cada um prestará conta de si mesmo. O pastor vai prestar conta de ninguém. Cada um prestará conta de si mesmo. Todos nós prestaremos conta diante de Deus. E o Senhor vai querer saber: você trabalhou em Deus? Você fez o que colocou? E as moedas que coloquei na sua mão? Se foi uma coisa, foi uma, honre com a mão que eu te dei. Te dei duas, honre com as duas que eu te dei. Te dei três, honre com as três que eu te dei. Mas honre aquilo que eu dei na sua mão. Não priorize as coisas seculares. Não estou dizendo que você não deve fazer as coisas seculares. Porque até no nosso trabalho nós honramos a Deus. Precisamos entender que também ali é um campo missionário para que nós preguemos a palavra, para que também ali naquele ambiente, nos ambientes nós cultuamos também ali. Mas não deixe dar uma pessoa. Não deixe que isso afaste também você dar no tempo como você entrega. Precisamos estar atentos e alertas. São muitas distrações para tentar distrair a igreja de Deus. São muitas e muitas distrações, informações, coisas, para tentar que nós fiquemos correndo atrás do nada. Preocupado, tem gente preocupada, irmãos, que está vendo catástrofe. Jesus Cristo falou o quê, irmão? Não, calma. Cristo que está feliz, Jesus está voltando, irmãos. Vai ter que ser assustado, tudo é a cultura do medo, né? A gente pesquisa a cultura do medo, chama a cultura do medo, né? Cristo vai pagando, se explicando nessa cultura do medo, irmãos. Para nós a esperança, Deus está voltando, irmãos. E a gente não pode ficar distraído agora nesta hora, irmãos. A gente não sabe nem o dia nem a hora. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor retornará. Estejamos fazendo o querer e a vontade de Deus. Se vai demorar, não sei. Se vai, os homens ali, no jeito Mateus capítulo 25, aqueles homens ali, os judeus, eles tinham expectativa que Jesus viesse e naquele exato momento restaurasse tudo aquilo. Aí Jesus falou: se for demorar, estejam preparados. Você não sabe o dia nem a hora. Vai demorar, vai ser rápido. Continue fazendo a vontade daquele que é a razão das nossas vidas. Não é tempo da igreja lutar dispersa, irmãos. Ficamos ligados, atentos nos detalhes. Vamos sair daqui, Satanás vai pôr um monte de coisa. Pega o seu celular, pega que você vai. Para você esquecer de tudo que foi falado aqui esta noite. Vai te bombardear de informação. Você vai chegar em casa, vai ligar a televisão, você vai colocar uma coisa lá para você se distrair, irmãos. Para que você saia daquilo que Deus quer para a sua vida. Precisamos estar atentos e vigilantes. Você tem Cristo como a razão da sua vida? Ele é a razão da sua vida. Coloque Ele nos seus caminhos.
Priorize ao Senhor. Priorize a Deus. Mas, meu Deus, meu filho precisa comer, eu preciso comer, eu preciso. Portanto, Mateus capítulo 6, verso 3, portanto, vamos entender isso. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios aqui procuram todas essas coisas. E de fato, o nosso Pai Celestial sabe que precisar de tudo isso. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. É comida, é vestimenta, é bebida, irmão. Todas essas coisas serão acrescentadas. Se Deus cuida lá do passarinho, vai cuidar de você, irmãos. Se Deus cuida do passarinho, não vai cuidar de você, vai cuidar, irmãos. Precisamos confiar, confiança. Fé é confiar em Deus. Fé é o esforço que grava, dizendo. Fé é o esforço que grava. Minha fé, eu tenho fé. É confiar em Deus. É confiar na obra de Cristo. Você confia no Senhor. Eu estou falando assim, isso é melhor para todo mundo. Isso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Para mim, eu preciso priorizar pela minha esposa. Eu fico, meu Deus. Eu vejo assim, eu estou tão longe, Deus. Quando eu olho, Deus vai na vida, eu fico, meu Deus, eu estou tão longe ainda de ser isso que o Senhor quer para a minha vida. Mas nós precisamos nos permitir a isso. Irmão, quando o Cristo vai falar lá que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Quem quiser ganhar a sua vida, perder ela. Mas quem quiser perder sua vida para mim, ganhar ela. Irmãos, precisamos parar de correr atrás dessas coisas achando que vamos ganhar alguma coisa. Nós achamos que vamos gateando no viver o mundo inteiro e perder sua alma. O pregador Salomão, ele teve tudo. Eu falando isso aqui, ele era rei, ele teve todas as mulheres, ele se escutou de todas as mulheres, ele teve tudo, teve sabedoria, teve tudo, irmãos. E aí, irmãos? E aí? Correu atrás de coisas inúteis, mas no final ele falou: resumo disso tudo aí é temer a Deus. A razão da minha vida não está nas coisas materiais. A razão da minha vida não está em nada disso, né? A razão da minha vida está no relacionamento com o Deus soberano. O Deus que me ama e quer que eu tenha relacionamento com Ele. Deus quer que tenhamos esse relacionamento com Ele. Em um momento estávamos separados desse relacionamento com Deus, mas Cristo veio e derrubou essa barreira, nos permitiu que agora temos relacionamento com o Senhor. E não perca isso, Deus. Não perca o relacionamento com Deus. Seu momento de oração, seu momento de comunhão com seus irmãos, correndo atrás de coisas inúteis. Corra atrás das coisas que fazem sentido. Corra atrás daquilo que faz sentido. E o que faz sentido é Deus. O que faz sentido é Cristo. Não é você ter muitas noções, irmão, se tiver amém, glória a Deus, Deus quer arrasar na sua vida, sempre isso aí. Mas o que vai nos satisfazer, que nós fomos programados para isso, nós fomos criados e programados para isso, o que vai satisfazer a nossa alma, vai satisfazer o nosso ser. Assim como a costa se ia por água, se minha alma tem sede. Só quem vai nos preencher é Deus. Só quem vai nos completar é o Senhor. Precisamos priorizar a razão. Eu estou pensando de falar isso. Precisamos, como igreja, priorizar aquilo que deve ser priorizado. Se abrirmos a nossa boca falamos, Cristo é o centro da minha vida, Cristo é a razão da minha vida. Então, viva com Ele sendo a razão da sua vida. Ele sendo a prioridade da sua vida. E não o trabalho, não a prioridade da sua vida é Deus, irmãos. É obedecer aos mandamentos. Deus quer muitas coisas, pessoal. Deus quer operar maravilhas em nossas vidas. Precisamos nos permitir usar isso. Não estejamos dispersos. O Senhor voltará, estaremos face a face com Ele. E aí? Priorizamos a Ele ou priorizamos
das coisas que são fúteis. Como eu falei, ela vai ser do lado e Deus tem a prioridade dele, não é algo fútil, não vamos ser mais a partir do momento que Deus não é o centro daquilo, isso que interrompido a sua comunhão com Deus, é fútil. É coisa que não faz sentido, porque te afasta do Deus. Ah, mas eu estou na correria que eu consigo, não, está tudo errado. Está tudo errado. Tudo errado. E a gente leu isso. A gente leu Salmos 119, no verso 37. E o Salmo é uma oração, né? Eu fui falando essa semana que muitas vezes não sabemos como orar, mas se pegarmos o Salmo e lermos eles, Deus fala através da Bíblia, através dos nossos lábios. A Bíblia, os Salmos, ele é uma oração. Deus ensina a orar da maneira correta. É o que está na oração do homem. E como eu li aqui no verso 37, vai dizer isso. Capítulo 119, verso 37. Capítulo 9. Salmo de número 119, verso 37. Desvia meus olhos de contemplar o que é inútil e vivifica-me no teu caminho. Que possamos pedir a Deus para nos ajudar a desviar os nossos olhos daquilo que é inútil. Que Deus possa nos ajudar a desviar os nossos olhos das coisas que não fazem sentido, para a gente não estar rodando sem direção. Que Deus possa desviar os nossos olhos das coisas que são inúteis e não fazem sentido, porque no final de tudo a gente olha para o atrás disso. Está amarelo. Vou fazer uma coisa sem sentido. Que Deus possa nos ajudar a desviar o nosso olhar das coisas que não fazem sentido. Tem um negócio de aplicar, esse negócio de Instagram, a gente passa um tempo nisso aí, na vida dos outros, irmão. E eu parei, eu fico um dia em casa aí, nossa família, eu fico, idiotice, aí não tem coisa pra gente fazer, a gente fica vendo a vida dos outros, a vida passando, não tem coisa pra gente fazer na obra de Deus, gente. Irmão, coisa inútil, não faz sentido nenhum, irmão. Até que a gente vai acordar para isso, a gente precisa acordar para isso urgente. Estamos dedicando horas e horas a essas coisas, sabe o que faz? Sabe o que acontece com a gente? O excesso de informação vai ser na neuropsicologia, vai ser o excesso de informação, vai nos cansar, vai acontecer, não vai explorar, vai cansar, na verdade, a vida vai conseguir, porque talvez está cansado, uma coisa inútil. Que Deus desvie nossos olhos dessas coisas inúteis. Que Deus desvie nossos olhos dessas coisas que não fazem sentido. Peçamos a Deus, oremos a Deus, me ajuda a tirar os olhos dessas coisas que não fazem sentido e a colocar os olhos do Senhor, porque o Senhor faz sentido, porque o Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é a razão do meu ser, o Senhor é a razão do meu viver. Me faz olhar para o Senhor e me sentir satisfeito com o Senhor, irmãos. Eu falei isso aqui no último ano, eu estou até louvor, estou aprendendo a estar a cada dia mais satisfeito em Deus, irmãos. Porque muita coisa que parece que não precisa fazer. São coisas, irmãos, que tem coisas que têm até utilidade, como eu falei, questão da comida aqui, né? No capítulo 2, verso 24 de Eclesiastes. Algumas coisas têm utilidade, mas essas coisas em si não nos satisfazem, não são a razão do nosso viver. Porque a razão do nosso viver é Jesus. Precisamos viver para Ele, nos alimentar dele, ter prazer nele, e não nas coisas fúteis. Desvia-se o nosso olhar das coisas. Desvia-se o nosso olhar das coisas que não fazem sentido. Eu vi essa noite falar isso. Eu vi com o Senhor, eu vi essa noite falar comigo e com vocês. Da noite, Deus ensina essas coisas. A cada dia, olhando firme, fixamente para o nosso Senhor e voltará. O Senhor voltará e não demorará. A gente não pode dar uma descrição disso. E não fiquemos correndo atrás de coisas fúteis e inúteis, coisas que não nos agregam nada, não nos edificam. Não faz nós crescermos. Não faz nós crescermos ainda mais espiritualmente. Deus quer que a gente cresça. Quando você recebeu o Espírito que está trabalhando em você, é preciso que você se permita que essa graça de Deus trabalhe em sua vida, irmãos. Senão você ficar distraído, irmão, vai ficar com as mesmas coisas imaturas e quando você iniciou na fé, não, irmão, você precisa crescer. Deixe o Espírito trabalhar na sua vida, irmãos. Esse rio vai correr em nós, quer nos tomar e fazer a vontade dele. Nós só vamos estar satisfeitos com Deus, com
tomar o controle. Falar assim, Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive. E aí nós vamos fazer a vontade de Deus. E não a nossa. Amém, irmãos? Até aqui nos abençoe. Agradeço por a oportunidade.